Bom, eu estou muito feliz de estar aqui, né, representando meu pai, que ficou na Bahia, nessa homenagem ao meu avô, que eu acho muito importante, porque as pessoas, principalmente os jovens, não sabem quem ele foi. Então, e nós precisamos saber, porque ele foi uma pessoa que lutou pelo povo. E lá na minha escola, quando eu disse que vinha fazer uma homenagem ao meu avô, todo mundo pensou que era um grande empresário, porque aí eu expliquei que não se fazia homenagem só a grandes empresários, e sim a homens do povo. Por isso, eu acho muito importante essa homenagem. Experimentar novas formas de fazer política no sentido de aproximar a população da política. A política não pode ser um lugar para especialistas, para poucos, para poucas. A política deve ser um ambiente em que as pessoas desejem fazer parte, que se conectem, se comuniquem, no sentido de fazer uma vida melhor para todas as pessoas. Nesse sentido, essa experiência aproxima a população dessa casa, faz diferente, faz nascer o novo e nos coloca à frente da história. Então, parabéns, saúdo a todos com muito entusiasmo, com amor no coração, preparamos a invasão, cheios de felicidade, entramos na cidade amada. Valeu, obrigado. Mas o golpe não foi cometido apenas contra mim e contra o meu partido ou os partidos aliados que me apoiam hoje. Isso foi apenas o começo. O golpe vai atingir indistintamente qualquer organização política progressista e democrática. Gabinete da Verdade. Programa de hoje. Maria Marighella conversa com o Comitê Volta Dilma. Esse é o programa de hoje. Muito prazer. Bom, Dilma. Estamos aqui reunidas do Comitê Volta Dilma no nosso 49º Gabinete da Verdade. Bastante Gabinete da Verdade e esse é especial. Ele está indo ao ar no dia 5 de dezembro, aniversário de 110 anos de Carlos Marighella. Eu sou Cristiane Granha, fundadora do Comitê Volta Dilma. Estou aqui com a Maria Marighella, vereadora do PT de Salvador, Eide Barbosa, fundadora do Comitê Volta Dilma, e a intérprete Suane Correia, que vai ser substituída ao longo da live pela intérprete Cris Faria. Estamos aguardando também uma chegada surpresa, mas vamos começar essa live. Maria, bem-vinda! Ei, querida, queridas, né? Muito obrigada. Primeiro, obrigada pelo convite, pela acolhida. Eu quero dizer que eu entrei assim na vinheta, né? E eu quero dizer o quanto me emociona essa palavra de Dilma. Eu não estava preparada para a vinheta e já me emocionei. E queria, tomada por essa emoção, tomada por esse documento da história. Eu acho que esse dia é um dia que vai ficar para a história. E pela história, pela memória, eu queria... Posso começar com um poema? É um poema de uma poeta baiana chamada Lívia Natália, que diz assim: 180, para Dilma Rousseff.
na torre mais alta, do mais alto dos castelos, uma mulher espera, sozinha, espera, que passem os 180 dias. Seu corpo rotundo e firme enfrentará 180 dilúvios, 180 procelas rúbias, 180 pragas devorarão as cidades, e o deserto se erguerá sobre nós. 180 vezes o vento lamberá o tempo, e ele passará em 180 dias. Na manhã alvoroçada de medo, ela descerá as escadas da sua prisão encantada, e será doce e firme a cada passada. E no seu rastro se escreverá alguma coisa a que chamaremos história. Um salve a Dilma Rousseff, um salve às mulheres que lutam, um salve a todas as lutas que hoje defendem a nossa democracia. Meu abraço, meu carinho, viva Dilma! Ai, que lindo, Maria. Eu já estou aqui pensando no dia 19 de dezembro, a gente vai fazer um sarau para Dilma. Já estou pensando em te chamar para recitar esse poema também para ela, porque esse golpe, né? Esse golpe nos pegou de uma forma que a gente ainda vai ter muita coisa para ser ressignificada. Sim. Mas é isso. Eu queria passar, primeiro bloco, 110 anos de Marighella, queria passar a palavra para minha companheira querida, Eide Barbosa, para conduzir a conversa com você. Então, a gente já começou emocionando, né? Emocionada. Querida companheira Maria, é um prazer estar com você aqui sempre. Mais uma vez, nós estamos juntas. E isso é um prazer sempre muito grande. E coube a mim, assim, fazer uma pequena homenagem ao companheiro Carlos Marighella. Maria, eu cresci escutando o nome do Marighella. A minha mãe, ela cresceu no Nordeste e ela sabia muito do Marighella, do Prestes, né? E eu cresci escutando o nome de Marighella, um herói daqueles que nunca morrem. Um homem do povo que dedicou a vida pela libertação nacional, por um mundo, um país mais justo, pela construção do homem novo. Era uma época que a gente colocava muito isso, né? Vamos construir um homem novo. Né? E lutamos muito para isso. Muito para isso. Alguns, com a sua própria vida, dedicaram a sua vida inteira. Marighella acreditava muito nisso, né? E que isso era possível um mundo mais justo, um país mais justo, e essa construção conjunta, de um homem novo, uma mulher também atuante e nova. Construir esse caminho exige caminhar muito, lutar contra as desigualdades, o racismo, o escravismo. E Marighella lutou contra o Estado Novo, que durou 8 anos. Foi preso 2 vezes na ditadura de Vargas. Anistiado, continuou sua luta. E foi deputado constituinte em 46, um dos mais votados, mas teve o seu mandato cassado, como toda a bancada do PCB na época. Na luta contra a ditadura, já na ditadura de 64, e por divergência política, já fora do Partido Comunista, organizou a ALN e continuou a caminhar, continuou a sua caminhada. Um companheiro brilhante, poeta, romântico, humano, companheiro de Clara,
militante, clandestina junto com ele, clandestina junto com Marighella, o seu grande amor. A maior parte da sua vida em comum estiveram juntos, um amor daqueles que nunca morre, um amor clandestino, um amor de vida, um amor que revigora a luta, revigora a vida. Eu fico muito emocionada de ter você aqui, porque você é aquela pessoa querida que nos traz Marighella. Marighella de novo. Falar de Marighella de novo. Viva, atuante, bonita, uma mulher. É muita honra ter você aqui e eu gostaria, minha querida companheira, que você complementasse um pouco essa homenagem a esse querido, esse inesquecível companheiro que é Carlos Marighella. Eide, que coisa linda, né? É isso mesmo, acho que você já abre aí, abre alas, né? Abre o salão, abre a nossa live, esse encontro, essa roda, essa gira, falando muito bem. E é isso, Marighella é tudo isso mesmo, né? Que figura singular, que figura tão... que representa outros tantos e outras tantas lutadores e lutadoras do nosso país, tantos invisibilizados e invisibilizadas, tantas lutas, mas também justo porque teve também uma experiência de vida muito singular. E acho que é isso mesmo que você traz, esse conjunto de coisas. E as pessoas têm me perguntado, Maria, quem foi Marighella, né? Ao final, tantas coisas. Então, poeta, dirigente comunista, deputado, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, um revolucionário que chega ao limite, né, de dar sua vida, né, não em sacrifício, mas ao ideal, ou seja, entende que precisa fazer uma ação, uma reação armada no país. Então, quem é essa figura? E eu tenho feito essa síntese de que um revolucionário. Eu tiraria Marighella, né, do herói, e ainda que estejamos celebrando aí, Marighella entrou no livro, né, está entrando aí no livro dos heróis da pátria. Então, óbvio que a gente tem muito orgulho de tê-lo também em alto, né, nesse lugar alto aí da história brasileira, mas eu diria que Marighella é um revolucionário. Eu acho que essa é a síntese que pode traduzir esse conjunto de personagens, né, e de posições, não personagens, mas de posições que ele foi ocupando por essa fé, essa crença inabalável nesse mundo, esse ideário justo e de justiça e de equidade social. E aí as pessoas, e a gente pode perguntar assim, poxa, mas é difícil a gente falar em revolução hoje, né? Poxa, o século XXI falar em revolução. E a gente precisa falar um pouco Marighella. Então, gente, Marighella nasce em 1911, então é o início do século XX. Então, já que você me fez a pergunta, né? Então avance aí. Então vamos tentar mapear. Então, uma figura que nasce naquele início do século XX, na Bahia, na Salvador, filho de uma negra do Recôncavo Baiano, nascida em Santa Amaro, no ano da abolição da escravatura, nesta abolição inconclusa, nessa abolição sem direitos, nessa abolição incompleta, sem transição, sem justiça. Então, sua mãe, Maria Rita, nasce no 22 de maio de 1888. Então, a gente tem a abolição, né, esse marco, essa caneta dada no dia 13 de maio, ela nasce no dia 22. Já nasceria do ventre livre, mas, de todo modo, nasce nesse contexto. Com um pai italiano, migrante, né, que vem, trabalhador, operário mesmo, né, que constituiu na Bahia popular, na Bahia da Baixa dos Sapateiros, uma oficina. Então, ele é o primeiro filho desse homem, desse italiano, que chega por São Paulo, primeiro desembarca no navio em São Paulo e chega em Salvador, e ele é o primeiro desses 8 filhos, né? E todos esses filhos, os homens vão trabalhar na oficina mecânica, e as mulheres vão se tornar professoras, mas Marighella é o primeiro
que tem a possibilidade assim de estudar, né? E tem no livro dele, logo o Porquê Resiste à Prisão, tem uma coisa que me mobiliza muito, que ele diz assim: desde criança, habituei-me a meditar sobre um problema sobre o qual meu pai falava quase diariamente. Porque o pobre trabalha toda a vida e nunca tem nada. Então é uma criança nascida da Baixa dos Sapateiros. A Baixa dos Sapateiros, para quem conhece Salvador, é uma avenida de vale, né? Que você olha de cima o Pelourinho, um lugar, né? Ali Marcos, no seu centro histórico. E ele, então, é nascido na oficina, né? E vive na oficina de um trabalhador. E a Lua, veja, a consciência de classe, a consciência de trabalhador, bem como a consciência de ser filho de uma negra, Haussá, né, filha de sudaneses, herdeira de malês, né, dessa ascendência malê, muçulmana, sudanesa, isso integra esse imaginário Marighella. Naqueles anos ali, imagine que essa criança que está totalmente mobilizada por essa inquietação do pai, vive a Revolução Russa. A gente não sabe como é que ele viveu, mas ele tinha um pai italiano, provavelmente conectado em algum nível aos movimentos da Europa, né? Então ele não tá, o pai dele é um italiano, não está desconectado disso, um pai que vem de uma tradição do trabalho, tradição da indústria, uma tradição. Então eu fico tentando imaginar Marighella nesse contexto. E logo, muito jovem, aos 18 anos, começa a escrever provas em versos. Então, que eu chamo a primeira irrupção Marighella. Qual é o primeiro traço de avançar sobre o sistema, o status quo, a ordem, né? É escrever poema. Imagina uma pessoa que escreve poema de física, de química, matemática em verso, tem um desejo de transgressão dentro desse sujeito muito forte, porque você pega as disciplinas mais disciplinadoras, digamos assim, desse lugar né, desse lugar das exatas, né, como se fossem ciências exatas, e subverte em poema e rima. Então, eu tenho dito isso como uma irrupção, né, onde irrompe o garoto, né, que se insurge, né, o garoto provocativo, um garoto negro, e chega na escola dos bacanas e manda a letra, né, manda o tom. Eu acho que isso deve ter sido muito interessante. Mas a primeira vez que ele é preso porque justamente faz um poema contra o interventor da Bahia, o Juracy Magalhães, com aquele velho poema, né, conhecido, Juracy, onde estás que não responde. Ele tenta uma conexão e participa de uma rebelião ali no terreiro de Jesus e é preso pela primeira vez. Juracy, onde estás que não respondes? Em que escuso recanto tu te escondes quando zombam de ti? Há 2 noites te mandei meu brado, que embalde desde então corre alarmado. Onde estás, Juracy? Voltou. Sempre acontece. Gente, é uma coisa, né? Bom, mas eu vou tentar falar. Então, Marighella, eu tenho chamado isso da irrupção Marighella, né? Desse sujeito que se insurge naquele contexto, preso também pelo poema e pela rebelião causada ali. E isso vai marcá-lo em definitivo. Ele entra depois disso no curso de engenharia da Politécnica, mas ele não perde as conexões, né, com as insurgências, com as organizações que vão ali provocar o interventor da Bahia, o Estado Novo, E aí meu avô, muito preocupado, né? Então meu bisavô Augusto manda meu avô para o Rio de Janeiro, achando que ele se afastaria um pouco do centro nervoso das manifestações, e aí que ele se vincula ao Partido Comunista, às lutas do Rio de Janeiro ali que estavam muito aquecidas. Então, um homem que é muito marcado por essa revolução, porque o que acontece em 17 é a Revolução Russa, é a Revolução Socialista. Então, para Marighella, então, voltando ao papo a ideia da revolução, o imaginário de revolução não é um imaginário que hoje, para a gente, está afastado. É um imaginário que a revolução podia ser dada ali, ser feita ali na esquina da história, que eu digo, né?
Então, ele conviveu com uma revolução proletária real e acreditou nisso, de que o Brasil, né, como a América Latina, podia, que haveria uma chance real de organização popular. Então, este garoto, né, que vive esse início de século, que vive a Revolução Russa em algum nível, eu queria até pesquisar um pouco mais sobre isso, o impacto sobre a sua própria vida, a sua própria existência, antes mesmo de ser o comunista, né, de se encontrar com o Partido Comunista, mas era algo que daria ali na travessia da história, na esquina, né, da história, que ele se encontraria com a Revolução. E aí, bom, vocês conhecem, em 1937 ele é preso pelo Estado Novo, vocês sabem, passou 21 dias sendo torturado, preso na Ilha Grande, preso na ilha de Fernando Noronha, e aí, em 1945, sai já com o fim da Segunda Guerra, então, de um país, né, de um mundo em transição, de um mundo em trânsito. Eu acho que é importante a gente depois voltar a esses anos 40, ali 45, 46, o que representa a Constituinte, e o que acontece em 47, 48, que são uma espécie da transição, né? Se a gente até pensar na Declaração Internacional dos Direitos Humanos, da Carta, daquilo que está traduzido nesse documento, nos ideários daqueles anos 40, do que está colocado na Constituinte. Mas, infelizmente, em 48, com a Guerra Fria, o Partido Comunista é cassado, Marighella é cassado, o Partido Comunista perde a sua bancada comunista, e Marighella passa mais 7 anos clandestino. E só vai voltar à clandestinidade em 55, né, da eleição de Juscelino, até o golpe, como vocês sabem, em 64, em que ele é uma das caças mais procuradas e perseguidas. E acho que é importante que a gente diga isso, que Marighella tinha consciência de que o golpe era iminente. Eu vou contar isso um pouco depois. Então, já vou contar agora. Meu pai, Carlinhos, ele é matriculado naquele ano, né, de 64, em janeiro e fevereiro, numa escola batista. E eu tenho dito isso, para um comunista de carteirinha, ateu, matricular filho numa escola batista, em que a tradição, né, era todo mundo estudar em escola pública, isso era abrir mão de muitas convicções, mas ele achava que meu pai estaria seguro justamente porque ele sabia que o golpe era iminente. E nenhuma liderança política do nosso campo, naqueles anos, tinha tanta nitidez como Marighella, da relação, da composição de forças que se organizavam para dar o golpe no Brasil. E isso é muito importante que a gente conte. E Marighella, parte da reação de Marighella é porque ele denunciou o próprio partido, no sentido de que ele entendeu que o partido não se preparou para enfrentar o golpe, não se organizou para enfrentar o golpe, de que Jango não se organizou para enfrentar o golpe. Então, depois a ruptura de Marighella é um ápice desse entendimento que eu acho que ele faz de que as forças, né, partido, movimentos, etc., não estavam adequadamente preparadas, tanto para antever, mas, sobretudo, para enfrentar o golpe. E por isso que eu acho que a melhor palavra que traduz Marighella é justamente o revolucionário, que é capaz de fazer trânsitos e viradas sem nunca abrir mão das suas convicções e daquele ideário de justiça que o move desde criança, habituei-me a meditar sobre um problema. E isso eu acho que vai conduzi-lo, né? Isso traduzido em seus textos, em seus poemas, nas suas ações. E acho que essa talvez seja a marca, né, e a tradução e a síntese da sua travessia de luta e de vida de século XX. Sim, e o interessante nisso que você também colocou, Maria, que a vida, né, do Marighella, ele passa por momentos históricos, mundiais, né, assim, muito fortes, né? Os golpes, a guerra, e depois, em 64, também tem um movimento na América Latina muito forte de luta, né? Contra os governos ditatoriais que estavam se instaurando, né? Então, assim, a riqueza desse conjunto que vai formando
né? E que Marighella vai respondendo com coragem, com brilhantismo, com uma capacidade de organização muito grande. É muito importante que as pessoas entendam, né, que assim, uma pessoa como Marighella passa por momentos desde pequeno, como você colocou, né, desde menino até a clandestinidade, né, depois do golpe de 64 e a ruptura também com o partido, um revolucionário, como a gente coloca, porque todo esse caminho, por isso que eu coloquei, é preciso caminhar, né, o caminhar de Marighella, porque é um caminhar repleto, né, um caminhar repleto de luta, pleno de luta e pleno de ações revolucionárias, né? Então, assim, é um presente. É um presente. Eide, você traz isso, duas coisas também que a gente não colocou aqui, mas que são importantes da gente posicionar. A Revolução Cubana, né? A Revolução Cubana marca também esse ideário revolucionário, né, que havia naqueles anos, e, obviamente, eles também viram com muita atenção a reação vietnamita à invasão americana. Então, quando a gente fala de que a revolução era algo concreto, né, a expressão popular era algo concreto, e porque isso precisa ser colocado o tempo inteiro, né? Não é algo da ordem da utopia ou do sonho, ainda que nós precisamos, né, nos mover também com utopias e sonhos. É algo que estava se dando no concreto da luta revolucionária em todo o mundo. E contar Marighella também é contar esse mundo de século XX, né? Sendo que esse século, né, com muitas pistas, que nos dá tanto pistas de por onde caminhar. Eu queria destacar justamente isso, né? Porque quando você chamou isso, o que era você estar no Brasil sabendo que foi a vitória da Revolução Russa que encerrou a Primeira Guerra Mundial. Então, foi uma vitória revolucionária do proletariado que trouxe a paz naquele momento, né? Ao contrário da Segunda Guerra, que foi até o fim na sua destruição, que instaurou uma ordem imperialista mais solidificada, com relações coloniais mais violentas, né, em relação a outros partidos. A Primeira Guerra não tinha sido isso, tinha sido justamente a vitória do proletariado, do movimento operário, dos revolucionários, trazendo a paz. Então, eu acho que essas pistas, elas não estão apagadas, né? Porque o que a gente vê, justamente qualquer momento que as massas populares começam a ascender politicamente no horizonte, acontece um golpe. Então, o que é um golpe? É uma ação contra-revolucionária, né? Às vezes até preventiva da própria possibilidade de você fazer uma transição no regime. Como, por exemplo, o que a gente está vivendo agora, né? Assim, o golpe não está derrotado. A gente conseguiu uma grande vitória no golpe um contragolpe ao golpe de 2016, na libertação de Lula. Mas foi a grande vitória que a gente teve até aqui. Nas outras coisas todas, a Constituição já foi destruída, todos os direitos estão sendo destruídos. Eleitoralmente, é o pior Congresso, um dos piores da história, pior gestão do país da história. Então, assim, a gente não está tendo grandes vitórias nesse terreno da institucionalidade golpista, né? E aí é que se coloca, e eu assisti uma live sua com o Leandro Forte e falei, gente, tem que chamar ela aqui para conversar com a gente. Porque a questão da transição de saída do golpe é uma necessidade urgente também, né? Porque se a gente não tiver uma política para sair do golpe, para derrotar o golpe, para reconstruir o país sobre outras bases, outros paradigmas que não das regras do golpe, que são as que estão em vigor, que são as regras
do aumento da opressão colonial dos Estados Unidos sobre os países da América Latina, se não tiver uma luta de independência para ter soberania, para resgatar na história do Brasil o que é essa maioria, né? O que é democracia? Democracia é a maioria com poder. E quem é a maioria do Brasil? É mulher. A maioria do Brasil é negra. A maioria do Brasil é pobre. E aí a gente olha nas representações, as poucas representações como a tua, sofrem, que são das maiorias, né? Mulheres negras, está sofrendo perseguição nesses espaços institucionais. Então, é preciso pensar uma nova ordem democrática que faça essa transição do regime atual, instaurado pelo golpe, para um regime democrático. E aí, a questão da Constituinte, né? Porque se a gente for olhar na história do país, toda saída de um golpe, ela necessita de uma nova reordenação das forças para poder assentar a casa, para poder fazer alguma coisa. Com essa atual composição golpista, você não tem nem correlação de forças para fazer as mudanças necessárias. Então, eu também queria te ouvir sobre isso, porque a gente está querendo mesmo construir essa organização desde baixo para, pela primeira vez na história, ter uma Assembleia Constituinte popular, soberana, com maioria negra e mulher. Pô, Cristiane, eu acho que essa pergunta ela me mobiliza muito, porque, primeiro, as pessoas sempre se perguntam se haverá golpe, né? Assim, não é raro a gente ouvir assim, que esse campo da extrema-direita pode dar o golpe, né? Haverá golpe, as pessoas me perguntam muito, Maria, vai haver golpe? Vai haver uma... Eu falei, gente, já houve golpe. Então, acho que quando você traz e quando nós trazemos a insistência em termos canais que fazem o marco, já houve o golpe, 16 é um golpe. Então, o que acontece em 2016, primeiro é a afirmação de que foi golpe. Há um escuro, né, uma sombra, um nublado sobre essa questão. Então, é muito importante que a gente coloque luz e linguagem e embocadura, né? Porque aquilo que não é nominado parece que não existe. Então, o nosso compromisso em revelar e dar pistas sobre isso, insistir na tese, levantar experiências. Então, o que acontece no Brasil em 2016 é um golpe parlamentar, diferente de 2014, ou 64, né? É um golpe parlamentar, jurídico, midiático, empresarial, agrário, tô brincando. Latifundiário, como todos os outros. Mas é um golpe, ou seja, forças se organizam, né, porque não conseguem, e acho que você fala muito bem, né? São golpes preventivos até, ou seja, são experiências políticas que não conseguem se afirmar num campo de democracia e elas precisam interditar o processo em curso para conseguir aplicar sua agenda. Um projeto como esse, hoje, em vigor e vigente no Brasil, pelas vias eleitorais tradicionais, ele não seria votado, porque ele é antidemocrático, ele é, sobretudo, antipopular, e ele precisa construir um fundo golpista, ele precisa de um conjunto de articulações autoritárias, né, para que ele se afirme. Nós precisamos também falar de antes do golpe. Eu acho que a gente, antes de 16, eu tenho insistido muito, aí uma tarefa, viu, Cristiane, para a gente, porque eu acho que o Brasil ainda não entendeu 2013. A gente até fala de 16, mas acho que o campo progressista tem muita dificuldade de falar o que aconteceu em 2013. 2013, as jornadas de junho, são muitas coisas, muitas. Precisa de uma live, de uma roda, de uma gíria só para isso. Mas eu gosto de falar como um mal-estar colocado na vida pública do país, uma espécie de ferida, de questionamento daquele modelo de desenvolvimento que o Brasil estava adotando. Então, havia um questionamento, ele se declara, né? É um movimento que se declara a partir do questionamento da tarifa de ônibus, do aumento da passagem, mas que nunca foi sobre 20 centavos ou sobre... Eles estavam questionando o modelo
de transporte que se apoiava no usuário, ou seja, nós temos um tipo de transporte público que se apoia no usuário, ou seja, é o usuário do transporte público quem paga o transporte público. Então, há aí uma crise de fundo que é a população mais pobre e mais precária que paga pelos serviços aquilo que deveria ser de responsabilidade de toda a sociedade, sobretudo daqueles que andam de carro, ou seja, mas isso é um outro papo. Isso se reverteu, né? Eu não consigo não comentar 2013, porque aconteceu uma questão da maior importância naquele momento. Independente das avaliações que a gente tenha sobre o que foi aquele movimento, a resposta da presidenta da República, quando viu que as massas foram à rua, foi chamar uma constituinte, que não aconteceu. Por quê? Porque ela estava interditada de dar mais por aquela institucionalidade, por aquele Congresso, ela não podia fazer mais. Então, ela precisava abrir essa via da Constituinte. E eu acho que isso não tinha maturidade nem naquele movimento, nem no resto, para sustentar essa proposta da Dilma. Porque era a proposta que poderia ter evitado o golpe, por exemplo. Se você vai para Mas por isso que eu acho que a gente tem que reconstituir um pouco essa história, porque a gente completa agora 9 anos, e esses 9 anos, viu, de 2013 a 22, é um pouco o tempo do filme Marighella, aí depois eu volto até contar um pouco, o filme de Wagner demora 9 anos para ser feito, e a gente vai vendo o filme sendo feito na medida em que a história vai se endurecendo, mas aí a gente está falando dessa questão, a gente está falando de Belo Monte, a gente está falando da questão ambiental, do modelo desenvolvimentista adotado, de uma possibilidade de constituinte. E o que acontece? Esse mal-estar não ajustado, e aí eu acho que você traz essa resposta muito importante, ela é ocupada, e é isso que você fala de muito bom, ela é ocupada, porque a palavra é ocupação, pela extrema-direita. Então, há um movimento insurgente, uma tentativa de resposta e uma interdição e ocupação do movimento de extrema-direita que te retira da luta os movimentos progressistas, os movimentos, digamos, insurgentes. E esses movimentos têm o quê? Mulheres, jovens, negros e negras, esses atores que hoje estão reagindo. Então, que em 2016 vão ser os atores que vão, de algum modo, participar das jornadas por democracia, né? Aquilo que a gente chama, aquilo que sustentou, né? Então, acho que a gente precisa colocar muito essa... E aí, o que acontece? Isso já vinha antes, né? O antipetismo se afirma, se constrói uma narrativa da extrema-direita, de antipetismo, e a gente precisa dizer que o antipetismo avança sobre todo o campo progressista e não só sobre um partido. É uma ficção achar que isso avança sobre uma agenda de lutas, e aí eu acho que você, né, Cris, já coloca muito bem. Então, acho que a gente tem esse cenário que o nosso campo é atacado, vilipendiado, ou seja, na tentativa de dizer que a gente já não conseguia mais conciliar com algumas coisas, que a gente precisava avançar em algumas políticas, há uma reação, e aí você chama, né, um golpe preventivo de abafar, de ocupar toda a insatisfação popular num gesto e capitalizar o sentimento de insatisfação coletiva para a extrema-direita. E acho que 2018 é o ápice, digamos, o ápice desse mal-estar, é o ápice da mobilização dessa emoção, dessa energia capturada, né, imobilizada pelo ódio, pelas fake news, pelas campanhas de massa de ataque a um partido e personalidades, aniquilamento de reputações. A gente tem a prisão do presidente Lula, mas eu preciso sempre falar em Marielle. A morte de Marielle compõe, o assassinato de uma parlamentar compõe os ataques, né, um tipo de assédio e aquilo que a gente conhece. Então, a gente tem todos os elementos de cena golpista, né, e de avanço das forças autoritárias
no país. 2018 é essa marca, 2018 é o ápice, digamos, seria, né, um pouco da tacada, ou seja, desse ciclo. Eu acho que a gente aí tem 13 a 18 como ciclo, temos 19 como esse primeiro ano, e ninguém imaginava que haveria a crise sanitária. E óbvio que a crise sanitária, ela agudiza as crises, a política econômica, social, ou seja, ela agudiza, ela nos dá em doses cavalares o que a gente estava tomando a conta-gotas. Então, o governo, ele ao invés de se reposicionar respondendo, ele avança aniquilando, né, minando, usurpando, e aí começa uma mudança, uma virada de chave popular mesmo, que aí começa a reivindicar. Acho que você fala muito bem, Cris. Eu acho que a soltura de Lula é o principal elemento, mas acho que a gente tem elementos internacionais. Acho que a gente tem uma mudança, uma guinada nos Estados Unidos, né? A gente tem uma maneira dos países se comportarem em relação à pandemia que isola o Brasil, e outros tantos... Então, a nossa surpresa chegou, é uma médica, Ana. Estava falando na crise sanitária e eu lembrando dela. Ana Lipke, bem-vinda. Ana Lipke, histórica, militante também do PCB, foi militante também da Voz Operária na juventude, e também vereadora pelo PT no Rio de Janeiro. Ana Lipke, nossa convidada Maria Marighella, está aqui para conversar com você também. Prazer, Maria, um prazer estar aqui com vocês. E estou aqui ouvindo, já deu para perceber bem de onde você está começando essa história, mas estou aqui para ouvir. Estamos para nos ouvir, então, né? Ouvindo a todas. Uhum. É bom saber que a gente pode contribuir com alguma coisa, né? Boa tarde, Eide, boa tarde, Cristina. Boa tarde, querida. O tema, eu acho que você está fazendo assim, um balanço, né, de como se deu esse golpe, se eu entendi bem nesses poucos minutos. Desculpa, eu não pude entrar antes, porque já estava com um compromisso anterior, mas não sei se você já concluiu o que você estava falando, mas o pouco que eu ouvi, dá para concordar inteiramente com você. A gente estava tentando, porque Cris estava perguntando sobre uma tese que a gente está defendendo, ou seja, a gente está em pleno processo que a gente está avaliando de redemocratização, entendendo o 16 como golpe, que essas forças, né, que a gente, se nós estaríamos em plena retomada da democracia ou de um processo de redemocratização, ou seja, se estaríamos na iminência de um endurecimento, de uma tentativa, né, de interdição. Eu, sinceramente, acho que eles tentarão tudo, mas eu não vejo cena em âmbito... Eu não vejo as forças da extrema-direita se movimentando mundialmente para apoiar o Brasil nessa intervenção golpista. Eu acho que eles perdem um grande aliado dos Estados Unidos. Com a crise sanitária, o Brasil fica absolutamente isolado, o Brasil perde a conexão com a China, Rússia perde suas conexões na América Latina, perde suas conexões com a Europa, havia perdido com os Estados Unidos. Eu acho que o Brasil, eles podem até tentar, sim, mas eu acho que eles não têm as condições materiais, reais, de avançar no seu intento. Eu acho que o intento é real, o intento ele segue violento, cada vez mais autoritário, arbitrário, com requinte de crueldade, né, com traços genocidas, já dito, né, pelos comitês internacionais. Mas eu acho que o campo da extrema-direita do Brasil, ainda que seja um movimento mundial, um movimento que a gente tem que dizer, abre espaço, o movimento de extrema-direita em todo mundo, ele abre espaço para a política ultra-neoliberal, para o capitalismo financeiro em todo o mundo. Acho que a gente precisa dizer que são duas agendas que elas se nutrem, né? Em um momento, sabe, Cris, eu dizia que o capital liberal, o capital financeiro, o capitalismo financeiro,
era braço da extrema-direita, mas isso passou, assim, a extrema-direita, com seus recursos de ódio, de mobilização, com a sua linguagem, com sua estética, com seus modos, com a sua violência, com o seu ataque, que abre caminho para que esse projeto passe, que ele não passaria, ele não se apresentaria, ele não tem condição de se apresentar em lugares como o Brasil, ele precisa desse motor, né, para dar passagem. Mas esse jogo, só para terminar, realmente, né, Cris, ele está sendo jogado agora mesmo. Então, se eles tentam, se eles avançam, se eles ainda avançam, eu acho que nós temos, tanto em 13 como em 16, e aí sim, com as pistas de 18, que nos afirmarmos como, aí sim, a retomada da agenda democrática, e acho que Cris já falou muito bem, que uma convocatória, eu acho que o presidente Lula, ele reposiciona o jogo da democracia, o tabuleiro da democracia, o tabuleiro da política, propõe e promove o retorno à linguagem política, eu acho que isso reposiciona toda, mas é óbvio que o projeto, aquele que será apresentado, ele está em disputa agora mesmo. E todas nós, né, todos nós, somos parte, né, desse trânsito. E se ele se dará, né, de maneira mais popular, mais diversa, com um programa, né, mais audacioso em termos de direitos, ou se ele vai ser conservador, esse jogo é o que a gente não tem nitidez. Quais são as forças que operam, quem acumulará mais força nesse próximo ciclo político. Acho que essa que é e acho que a gente lembrar Marighella, né, como a gente está fazendo, nos dando pistas, e não só ele, mas já que é o tema, né, nesse aniversário de 110 anos, eles nos lembram e nos chama a atenção, né? Marighella tem uma frase, né, um texto, né, Ana, que diz assim, a democracia brasileira tem um defeito original, que é o seu conteúdo de elite. Então, a gente precisa entender que a democracia do Brasil ela está totalmente articulada com o seu conteúdo, esse pecado original que Marighella dizia, que é esse conteúdo de elite, e é nesse que a gente deve se colocar. E aí, o Cris estava chamando justamente uma fala que a gente fez há um tempo, que é justamente convocar a Constituinte, convocar as forças populares, usar TER 22 como uma plataforma, né? Não como um ano eleitoral, mas como uma agenda de reivindicação de lutas, direitos, de imaginação política, de afetação política, de insurgência política e de incidência, aí sim, no parlamento, lugar onde o golpe foi dado, disputando a agenda aí desse amanhã que não está dado. Nós estamos com um probleminha de tempo, né? Deu uma sincronia, mas eu vou passar rápido para a Ana Lippke fazer uma pergunta para você, e vamos tentar fechar. E aí você promete para a gente que você volta no início do ano que vem para a gente continuar essa conversa com mais tempo para a gente, tá? Precisamos de mais Maria aqui no comitê. Olha só. Maria, eu tenho também pensado sobre esse momento, não apenas que o Brasil está vivendo, mas que o mundo está vivendo e nós estamos dentro desse contexto. É lógico que o Brasil, pela sua importância na América Latina, sempre que se tem um avanço dessa democracia burguesa, que na verdade a nossa democracia é a democracia da elite financeira, é a democracia da burguesia, ainda não é uma democracia que garanta todos os direitos da população. Mas, enfim, sempre que o Brasil avança um pouquinho nessa democracia por direitos, sofre golpe. Então, nós somos muito importantes na América Latina e no mundo. O Brasil estava como a 6ª economia do mundo, com um protagonismo importante no cenário mundial. Então, sofreu esse golpe. Mas nós estamos dentro desse contexto mundial, que eu vejo hoje o mundo uma luta entre os democratas e a extrema-direita, né? E isso me fez voltar aos mestres antigos. Então, eu acho que está na hora da gente ler, reler marxismo, leninismo, porque eu acho que é daí que a gente ainda vai tirar os ensinamentos.
E eu voltei a ler, inclusive, O Imperialismo, a Fase Final do Capitalismo, de Lenin. E acho importantíssimo a gente se prender a essas leituras, porque elas nos ensinam muito, elas clareiam um pouco as nossas ideias. Enfim, mas o que nós temos que fazer é esse trabalho de massa, e sem isso nós não vamos para lugar nenhum, ou então vamos desembocar naquilo onde sempre estivemos, que é nessa democracia à la burguesia nacional, que é só para privilegiados excludentes. Então, a pergunta que eu queria fazer para você é como você vê que nós podemos tentar aplicar os ensinamentos de Marx, Engels e Lenin no momento atual, na situação brasileira. Ana, vamos lá. Eu tenho muito acordo, né, de retomada de algumas leituras, conceitos, e acho que a gente precisa ler mesmo, ler todo mundo. Eu tenho lido muito Marighella, né, por incrível que pareça, voltando, né, e as suas traduções. Mas, assim, tem uma coisa que tem me tomado muito, e eu vou tentar aqui sintetizar. Eide começou, né, logo no iniciozinho, falando do homem novo. E Mujica, né, Mujica, o nosso querido Pepe, nessas jornadas por democracia no Brasil, pouco antes do golpe, vindo muitas vezes ao Brasil, denunciando o golpe, reverenciando Dilma, ele disse assim: a minha geração, a dele, acreditou que democratizando os meios de produção teríamos o homem novo. Lê do engano. Se não mudarmos a cultura, nada muda. Eu, óbvio, né, sou apaixonada por Mujica, e quero contar um pouco de um depoimento pessoal. Vocês sabem, né, eu nasci em 76, meu pai preso, minha avó exilada, meu avô havia sido assassinado, minha vida é absolutamente atravessada por esses episódios. Eu tenho sido, né, um pouco desse depoimento, né, de somos, né, trazendo esse depoimento de que você não precisa estar na cena para ser atravessado pela cena. O Brasil foi atravessado por essas violências, e eu justamente tomei a decisão, ainda muito criança, de fazer teatro. Eu dizia que tinha sido no teatro em que eu podia ter os meus próprios problemas numa vida totalmente atravessada por violências severas. Foi no teatro, nas artes, que eu pude, né, ter espaço desse sujeito atravessado pela crise. E essa fala de Mujica me toma tanto, né, pessoalmente, mas como também ativista da cultura, e eu quero trazer algumas hipóteses aqui para a gente fechar. A primeira é que a gente precisa cuidar das subjetividades, né? Tem uma dimensão do sujeito que precisa ser incorporado às lutas. Nós precisamos trazer essas existências, o conjunto de existências para a luta de massas. Eu acho que a palavra do século... Se a luta popular do século XX reivindicava a unidade, eu acho que a nossa palavra de 21 é diversidade. E eu acho que por isso os feminismos são tão importantes, porque eles não reivindicam unidade para reivindicar direitos, né, para reivindicar uma agenda. E eu tenho insistido, Ana, numa tese. Você sabe que o PT usa muito a reconstrução do país, e eu tenho reivindicado a tese da refundação do país. Eu acho que nós, para sabermos onde a gente quer chegar, a gente precisa verificar o fundo da crise brasileira. Eu acho que a gente precisa verificar radicalmente a questão do racismo, sustentando o capitalismo brasileiro, esse capitalismo periférico, esse capitalismo mais brutal na sua maneira. Na verdade, nós nunca fomos uma nação, né? Isso, e acho que a gente precisa olhar, né, ainda os aspectos de colonização e também, né, dessa dimensão de originária, né, de genocídio da população originária, e, portanto, eu sinto que a gente precisa voltar, né, a essas leituras, mas eu acho que a gente precisa também criar condições de formulação dessa identidade e incorporação desses sujeitos que integram, né, esses campos, a diversidade que integra a agenda de direitos do Brasil.
eu sinto que é importante, e a gente falou daqui um pouco do 2013, da gente entender o mal-estar colocado no modelo de desenvolvimento. E eu sinto que a gente tem uma agenda, e aí eu tenho dito, há um conjunto de lutas tradicionais, e elas fazem ainda muito e sentido radical. Então, obviamente, nós temos a luta da classe trabalhadora, nós temos a luta de classes para ser feita, a gente tem uma agenda racial, né, para ser encarada, a gente tem os feminismos para nos orientar, a gente tem a luta por terra, a soberania, e eu acho que é do conjunto, da confluência, da convergência e da mobilização daqueles, através de uma... Eu falo da cultura, gente, que é um lugar que eu falo, e por isso eu falo de Mujica, porque eu digo que a cultura é esse lugar que articula o sujeito ao seu ethos coletivo, à sua dimensão de comunidade. E eu acredito que o ativar essas existências, essas experiências, é um grande motor de mobilização. E acho que a gente tem uma grande mobilização a ser feita por uma agenda de futuro. Então, acho que a gente tem lutas tradicionais, leituras tradicionais, bem como apontar aí o modelo para o desenvolvimento de futuro ou alternativa ao desenvolvimento. Temos as pistas das questões ambientais, as questões culturais, investir energia, né, numa nova soberania, né, e sinto que a gente tem muito chão pela frente, um trabalho enorme e muita chance de vitória. Então, nós nunca tivemos um movimento como agora, tão forte, como do movimento racial, racial, não gosto de falar de racial, não, no movimento dos negros e no movimento dos indígenas. Nós nunca vimos o que estamos vendo hoje. O movimento dos povos originários se firmando. Isso é muito interessante, né? Da mesma forma como você tem o movimento do MST, que partiu para o campo e está dando um exemplo de organização, né? Isso. E acho que tem aí pistas, né, muito fortes, e acrescentaria apenas o movimento de mulheres, os movimentos feministas na sua complexidade. Mas as mulheres sempre, desde a década de 70 para cá, ainda existiam, mas o que você vê de novidade para mim é realmente dos povos originários estando bem mais fortes. Talvez por estarem mais ameaçados ainda, né? Eu acho que a pista que eu gostaria de que a gente pensasse para a próxima, porque o tempo, a gente já até passou do que a gente tinha te prometido, né, Maria? Mas esse sujeito interditado, essa sujeita interditada, né? A gente tem que tratar com carinho, porque essa é a realidade da maioria, né? Tanto os povos originários quanto a população brasileira, as forças democráticas, nós somos sujeitos interditados, não só politicamente, mas individualmente, cotidianamente. Então, eu acho que tem que ter cuidado quando trabalha com a subjetividade dessas pessoas. Não dá para ser siga-me, né? Daqui as regras, você cumpre. Não, de jeito nenhum. Isso você nem entende a regra. Para que serve essa regra? Você nem entende. Então, não é assim. Eu acho que isso pode ser, assim, deixar o gostinho de quero mais no nosso próximo debate. Exatamente. Que eu espero que a gente consiga e seja rápido, porque caminhar, né, Maria? A gente tem muito para caminhar, essas pistas aí são muitas e nós temos que conversar ainda muito sobre isso. Como você falou, né, de construir toda essa história, né, que tem que ser discutida, tem que ser olhada, vista, discutida, e as nossas dores têm que ser ditas também para que a gente consiga transformar as dores em soluções, né? Não basta chorar, tem que buscar soluções. Gente, já que é aniversário de Marighella, será que eu leio um poema para a gente encerrar? Maravilha! Ó Deus, Senhor, meu Deus, escuta-me, Senhor. Fura meus olhos para que eu não possa ver cadáveres de mendigos que o Lacerda afogou, boiando no Rio da Guarda. Torna-me surdo para que eu não possa ouvir
os gritos das vítimas torturadas no DOPS. Arranca minha língua para que eu não murmure um protesto sequer. Esvazia minha cabeça para que eu não tenha raciocínio e permaneça mais bronco que o governador Adhemar. Corta minhas mãos para que eu não possa escrever o livro, a poesia, a dor dos desgraçados. Quebra minhas para que eu fique pernas de joelhos para sempre e possa implorar a migalha da Aliança para o Progresso e receber as chibatadas do governo de Washington. Transforma-me num eunuco para que eu seja membro do Parlamento Brasileiro e que depois de tudo isso eu possa agradecer-te, ó Deus, Senhor meu Deus, por teres feito de mim uma criatura de Castelo Branco, um brasileiro sem fibra amoldado aos gorilas.